Boa tarde, mulheres edificantes. Sejam muito bem-vindas. Segunda-feira, mais uma semana para a gente iniciar com um novo conhecimento, um novo estudo, uma nova série, um novo tema. E é um prazer ter vocês aqui, todas que estão assistindo. Eu digo o meu muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu tenho entregado tudo de coração e eu espero que vocês estejam realmente gostando de cada conteúdo, cada semana, cada tema. E quem lembra de semana passada a gente estudou um pouquinho sobre a história de Sansão, né? A gente falou sobre as atitudes que precedem a queda. Na sexta-feira a gente fechou com chave de ouro, falando das atitudes que realmente a gente tem que ter para ser quebrado, aqueles ciclos, né? Todas aquelas atitudes que tentam nos regredir. E essa semana nós vamos estudar um tema muito importantíssimo, que são os 5 processos da cura interna, exatamente. E para esse dia especial, hoje a gente vai ver o quê? Que o primeiro processo é reconhecer o que te controla. Então, o que te controla? Será que você sabe? Será que você realmente para no seu dia, você se analisa um pouquinho, você reflete, você se conhece? Porque assim, você só domina aquilo que você reconhece. Senão você não consegue, senão as emoções elas vão te dominar e você vai passar por um turbilhão de emoções aí no dia e não vai nem saber como seu dia começou e terminou. O que acontece com muitas pessoas. Então hoje a gente está aqui para reconhecer um pouquinho daquilo que te governa. Então para você hoje se autoanalisar, tá bom? Hoje nós vamos ter 2 versículos base. O primeiro está em Jeremias 34:10, né, onde fala: todas as autoridades e todo o povo obedeceram ao acordo, libertaram seus escravos e escravas e não os obrigaram mais a servir. O segundo versículo base é Romanos 6:12. Não deixem que o pecado controle a maneira como vivem, não cedam aos desejos pecaminosos. E antes da gente falar sobre transformação, né, sobre 5 processos de cura, a gente tem que passar por alguns pontos importantes, né? Então, Deus ele nos confronta para que a gente entenda aquilo que nos aprisiona, porque a gente só muda aquilo que a gente reconhece. Então, esse ponto de hoje, né, ele é reconhecer o que te controla. Ele é importantíssimo porque você só muda o que você vê, você só muda o que reconhece. Deus ele só trabalha onde você dá autoridade para ele também, falar: Senhor, eu reconheço que eu tenho isso, aquilo. Senão, ele não vai ter como trabalhar, ele não vai ter como te ajudar a transformar. Tem que partir de um reconhecimento, tem que partir de um pedido, de um quebrantamento, né? E hoje, assim como Israel tinha os escravos, né, em suas mãos, nós também temos o que? Escravos internos. E esses escravos internos na nossa vida pode vir de diversas formas. Pode vir de uma ansiedade, né, que te paralisa, de um medo que te paralisa, pode vir de uma ira, né, uma irritabilidade, pode vir de uma arrogância, de um orgulho, né, uma carência também, tudo aquilo que é rejeição, abandono, aquilo que está desde a sua infância. A gente falou um pouquinho disso na semana passada, mas é um tema no qual o Senhor ministrou no meu coração para dar uma certa continuidade. Então hoje aqui é um momento de reflexão para você, mulher, se autoanalisar e entender o que te aprisiona hoje. Eu gostaria que você parasse nesse momento agora, parasse talvez o que você estivesse fazendo, se você está fazendo uma comida, fazendo um café da tarde ou esteja sentada comigo, para nesse momento e reflita. Quais são as atitudes do dia a dia que te governam? Você anda irritada, anda com pressa, porque a pressa também é uma atitude que te governa. Você nunca tem tempo, ai, é a mulher com falta de tempo, ai, é a mulher que reclama, é a mulher que sempre é autossuficiente, é a mulher que talvez é melhor do que todo mundo, é a mulher que sabe tudo.
como que são os seus comportamentos da hora que você acorda para a hora que você vai dormir. Então, para nesse momento, reflita, analisa o que está te governando. Porque enquanto você não reconhecer aquilo que te governa, isso vai continuar literalmente governando a sua vida. Você não vai conseguir mudar. Então, a partir do momento que você fala assim, olha, eu tenho isso, pega um papel e uma caneta e começa a listar o que está vindo no seu coração agora. Escreva. Fala, Senhor, eu estou sentindo isso. E não tenha vergonha. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que Ele vai te ouvir, Ele é um Deus que vai estar do seu lado e Ele quer ouvir de você aquilo que você está descobrindo sobre você. Lembre-se que isso é uma libertação. A verdade, tudo que vem, da verdade, aquilo te liberta. Então, qual é a verdade que hoje você tem que começar a declarar na sua vida? Que você tem que mudar quais comportamentos? Porque a partir do momento que você identificou, reconheceu, você tem o poder de mudar. Você tem o poder e você consegue. E isso não quer dizer que muitas vezes o comportamento ele não vai voltar, né? Ele vai tentar voltar, porque a nossa carne ela grita. Mas qual vai ser o seu esforço mediante a você ter clareza? Porque quando você reconhece, você tem domínio, você consegue lutar contra aquilo, né? Então hoje nós vamos aprender 3 ensinamentos sobre isso. Primeiro, não existe cura onde há negação. Tudo que você nega, você não muda. Então, por exemplo, se você é uma mulher que talvez você se veste de um personagem, você é arrogante, orgulhosa, prepotente, só que você tem um personagem como se você fosse quietinha, como se você fosse compreensiva, mas você tá sempre na calada manipulando todo mundo. Será que isso é realmente uma atitude que o Senhor quer? Ou você não tá negando um comportamento que você tem interno? Ou é o contrário, que talvez você tem essa essência doce, meiga, mas você tem medo e aí você deixa ser controlada por uma capa, um personagem que é a mulher forte, a que faz e acontece. Então, como tem sido o seu dia a dia? Tem sido um personagem ou tem sido de verdade? É dia de tirar as máscaras. É dia de você se despir daquilo que não tem que estar na sua vida. Então, Deus ele transforma aquilo que você admite, né? O que você finge que não existe, ele governa você. Então, em Jeremias 34:10, né, o povo finalmente ele reconhece o que mantinha escravizado, e esse é o primeiro passo da cura. Claro que em Jeremias 34 não tem relato que o povo foi liberto, até porque amanhã a gente vai ver que eles aprisionaram o povo novamente. Então, teve uma consequência, né, que o Senhor determinou no capítulo. Mas assim, hoje é o momento aqui de você ver o que está te controlando, o que está te governando. O que governa é você, a sua mente ou as suas emoções. Porque emoções descontroladas, você vai adoecer você e todo mundo que está ao seu redor. Então, todo mundo é aquilo, o famoso paga o pato. Né, pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos, por aquilo que você nega. Então pensa isso, como é o seu relacionamento com seus filhos, como é o seu relacionamento com seu marido. Você controla esse relacionamento no bom sentido, de você se autoanalisar, você reconhecer e falar assim, nossa, eu tô errada nisso, eu preciso mudar nisso em prol da minha família, em prol dos meus relacionamentos de amizade? Ou você sempre é a pessoa que desconta em todo mundo? Porque aí são as emoções afloradas que estão te controlando. Então, tudo que é desalinhado, né, não funciona. Segundo ponto, o que governa a sua alma decide a sua vida. Né? Se a ansiedade manda e você obedece, se a rejeição manda e você obedece, se a impulsividade manda e você obedece, quem está te governando? É a ansiedade, é a impulsividade? É a ira, é a rejeição. Tudo que esses comportamentos mandam e você obedece são eles que te controlam. Exatamente. E talvez você aí é a mulher que pensa que está no controle de todas as coisas, mas você está sendo controlada por essas emoções. Você está sendo controlada por esses comportamentos. E você não está no controle de nada.
Você só tá no controle quando você consegue governar uma emoção. Quando a emoção ela vem, mas você fala assim, não, isso não me domina. Eu não vou ficar irritada. Eu não vou deixar isso me abater. O medo não me para. É sobre isso. Isso sim é você governar a si próprio. E terceiro, você só cura o que está disposto a soltar. Então você literalmente só vai ser curada, né? Vai passar por esse processo de cura quando você reconhecer, quando você se despir, ser vulnerável e falar: olha, sozinha eu não consigo. Olha, eu tenho esse comportamento mesmo, preciso mudar. Enquanto eu não reconheci diversos comportamentos na minha vida, eu não mudei. Então a sua mente ela continua lá no Egito, no passado, aprisionada, porque você não quer se desprender de certos comportamentos. Gente, e se esse conteúdo tem edificado a sua vida, compartilha com outras mulheres. Compartilha, vamos formar um exército de mulheres. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho, curta. É muito importante. É importante você acompanhar as séries completas, porque é uma sequência mesmo. De segunda a sexta-feira a gente está falando de um tema, né? Então, e essa semana eu vou estar fazendo algo diferente. Eu vou passar tarefas no final do conteúdo. Então, de segunda a sexta dessa semana, vocês vão ter tarefas para fazer. E eu tenho certeza que isso vai edificar ainda muito mais a sua vida. E a tarefa de hoje, tá? Eu te convido a ler Jeremias 34, né, para ver a desobediência do povo, para você entender que aquilo que o povo ele começou a reconhecer, mas ele voltou e aprisionou, né, os hebreus. Vocês vê que eles realmente não estavam dispostos a reconhecer o erro deles, mas isso veio consequências também lá. Deus ele relata tudo o que viria, né, sobre aquele povo se eles não obedecessem. E isso está suscetível a nós também. Então, leiam Jeremias 34 para vocês entenderem. Segundo, liste 3 áreas internas que te dominam hoje. E o que é te dominar? Aquilo que a gente falou. É você parar e analisar assim, olha, quando eu estou mal emocionalmente, eu desconto em todo mundo. Então essa área emocional ela tem que ser tratada. Eu falei 3 áreas, né? Vamos supor, você e sua vida conjugal, seu marido, vocês brigam muito. Então aquilo ali tá te governando, tem um ponto ali a ser tratado, uma irritabilidade, uma falta de perdão. Liste quais são as áreas que estão turbulentas na sua vida, e aí a partir disso você começar a se autoanalisar quais os pontos que tem acontecido ali dentro que tá fazendo a sua vida realmente ser governada por essas atitudes, né? E hoje, terceiro ponto, pergunte: hoje eu decidi ou fui dominada? Desde o momento que você acordou até esse momento de você estar assistindo o Chafé, né, às 17h57. Como foram as suas atitudes hoje? Como foi o seu comportamento? Quais foram os seus sentimentos? Você governou o seu dia ou você foi governada? Então responda para mim, responda nos comentários. Como que foi? E a frase final que eu deixo nesse dia: a cura começa quando você tira as algemas internas que manteve escondidas. Minhas lindas, esse é o conteúdo de hoje. Espero vocês amanhã. E amanhã a gente vai falar sobre portas, né, que a gente abre e fecha. Muito importante, que vai ser o segundo processo da cura, tá bom? Eu espero vocês amanhã às 17h57. Grande beijo.